A paz do Senhor Jesus, estamos aqui no primeiro vídeo de uma volta, onde eu já gravava algumas vezes para o canal no YouTube algumas palavras e tudo mais, e hoje eu queria voltar, a ministrar algumas palavras, algumas coisas que Deus já tem colocado, descido ao meu coração e que eu sinto falta de compartilhar com as pessoas. Muitas das vezes, eu não posso estar pregando em igrejas ou até mesmo pelo tempo estar evangelizando nas ruas, mas eu creio que aqui é um canal de bênção e um lugar exatamente para isso, para falar sobre Jesus e sobre tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e me ensinado através disso. Por isso eu queria trazer uma palavra que se encontra lá em Mateus, capítulo 28, versículo 21 e 22. 10.000 anos depois, capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Bom, quando Jesus respondeu à pergunta de Pedro, ele decide contar também uma parábola, que é algo muito interessante. A parábola é o seguinte: de um servo de um grande rei, um grande senhor, onde ele devia o seu senhor e ele não tinha condições de pagar o seu senhor. E era costume da época que as pessoas fossem levado, por exemplo, seu filho como escravo, sua mulher como escravo, como forma de pagamento. Só que ele pedindo muito, clamando muito por misericórdia, o seu senhor decide perdoar toda a dívida. Porém, ao voltar para casa, aquele homem encontrou um conservo, ou seja, o servo daquele servo. Aquele conservo também devia o servo. E era interessante que, ao invés de perdoar aquele homem, assim como o seu senhor o perdoou, ele espanca aquele homem até a morte e diz: você tem que pagar aí de qualquer forma. Porém, um soldado, servo também daquele grande rei, avista aquele homem espancando o outro homem, por causa exatamente de uma dívida. E ele vai até o rei e conta exatamente o que aconteceu. Aquele rei fica furioso, manda chamar o seu servo e diz para ele: por causa disso, eu vou te aprisionar e aprisionar toda a sua família. E qual que é a real moral dessa história? O que Jesus quis ensinar? Primeiro ponto: não existe um número certo de perdão para as pessoas. Se a gente fosse escolher quem perdoar ou por que perdoar, com certeza nós não seríamos escolhidos por Deus para alcançar perdão. O que ele quis dizer é que em todas as vezes, em tudo que fizer conosco, nós devemos perdoar. Na oração do Pai Nosso, Jesus vai orar exatamente assim: Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que Jesus vai ensinar na oração do Pai Nosso é que, primeiro, para alcançar a misericórdia de Deus, nós devemos mostrar misericórdia aos nossos irmãos. Por isso, a lição que fica aqui hoje é que não existe uma situação, ou um momento, ou um número de vezes que nós devemos perdoar. Perdoar é diferente de aceitar. Ou seja, viver uma vida de traições, viver uma vida de sofrendo agressões físicas, verbais, isso não necessariamente é perdoar, isso é permitir. Veja como na Bíblia Deus perdoa a humanidade, mas Ele não permite que o pecado entre na humanidade. Para a gente alcançar o reino de Deus e viver com Deus, nós devemos viver uma vida de arrependimento. E uma vez que nós nos arrependemos, nós não praticamos o pecado. E uma vez que nós não praticamos, nós alcançamos a misericórdia de Deus. É óbvio que em uma vida inteira nós vamos viver pecando, Isso vai acontecer. Mas o desejo pela mudança, o processo de transformação, ele deve acontecer. E até o fim da vida, nós alcançaremos a misericórdia do Senhor. Veja que dentro do seu lar, dentro da sua família, muitas pessoas vão te magoar e vão te machucar. E muitas das vezes, mais de uma vez. E sequer sem pedir perdão. Agora eu quero te perguntar: quantas vezes você errou e não pediu perdão para Deus? Pensou bem? É exatamente isso que acontece muitas das vezes na nossa vida. As pessoas erram e não nos pedem perdão. Então, Gustavo, o que eu devo fazer? Nós devemos fazer aquilo que Jesus ensinou, que é perdoar independente da situação e quantas vezes for necessário. Agora, não aceitar as situações. Então, se você vê que a pessoa está num processo de mudança e que ela entende que realmente precisa evoluir, você vai continuar perto daquela pessoa. Agora, se aquela pessoa não quer mudar, isso é natural que você se afaste. Porém, a visão que nós temos deve ser uma visão de misericórdia. A mesma visão que Jesus teve para a humanidade. Quando Jesus olha para mim, Gustavo, na minha vida, eu continuo errando diversas vezes. Mas a busca incessante por não errar mais torna o perdão
de Deus mais simples. E é por isso que a misericórdia de Deus tem permanecido na minha vida. Quando eu confesso um pecado, como a Bíblia fala que nós devemos confessar para alcançar misericórdia, e eu me arrependo de uma forma que eu mudo totalmente a minha vida, eu alcanço a misericórdia do Senhor. Agora, se alguém na sua vida tem te machucado muito, tente praticar primeiro perdão, tente pedir perdão para outras pessoas. Quantas vezes você magoou muitas pessoas, sendo ela da sua família, sendo ela seu filho, sendo ela sua mãe, sendo ela sua esposa ou seu esposo, e nem sabe disso? Você já experimentou pedir perdão para essa pessoa? Sentar e analisar quais são os erros que você tem cometido. E eu tenho certeza que o seu exemplo vai fazer com que as outras pessoas ao redor de você também pratiquem isso. Se você quer que as pessoas te peçam perdão, saiba que você primeiro deve perdoar. E saiba que primeiro você deve pedir perdão às pessoas. Você não é responsável por aquilo que elas fazem com você, mas é responsável pelas suas atitudes. Se você quer ver mudança em sua vida, em sua família, em qualquer que seja a área que esteja pendente, saiba que é sua responsabilidade. Para isso, você precisa, primeiramente, pedir perdão a Deus, se arrepender dos seus pecados, e só então, através da sua vida, as pessoas vão começar a ser transformadas. Uma pessoa que ela pede perdão significa que ela já está sendo transformada. Já existe um arrependimento dentro dela. Cabe a você facilitar ou não esse processo de arrependimento, perdoando ela também. Por isso, como uma palavra final, cuidado com a hipocrisia. Cuidado em querer pedir perdão a Deus e não perdoar as pessoas. Se você gostou desse vídeo, indique esse vídeo para outras pessoas e saiba que nós vamos estar postando cada vez mais outros tipos de conteúdo relacionado à palavra de Deus.